Fala pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Vamos fazer o primeiro exercício sobre juros simples? Bom, a gente tem a seguinte situação. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e montante da operação. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é separar os dados, né? Então, a pessoa aplicou o capital de 1.200. O próprio nome já está dizendo, capital. Ou, em algumas literaturas, o principal. Então, a gente pode dizer que o C, que é inerente ao capital, é igual a R$ 1.200. Perfeito? Ele também fala que a taxa de rendimento é de 2% ao mês. Então a gente sabe que isso aqui é igual ao I, que corresponde à taxa de 2% ao mês. Ou, também já convertendo para decimal, lembrando que quando formos jogar na fórmula, a taxa ela sempre deve estar expressa em decimal, ok? Então isso aqui é 0,02. Ele também fala que o período, né, de aplicação é de 14 meses. Então, nosso N vai ser igual a 14. Nesse caso, lembrando, a gente não vai precisar converter o período, e muito menos a taxa. Por quê? Porque o período o qual a taxa está sendo expressa é igual também ao período inerente ao prazo. O que eu quero dizer com isso? Que a taxa está expressa ao mês e o prazo também, 14 meses. Então, o nosso N é igual a 14, tá? Então, vamos resolver a primeira pergunta, né? Que é determinar o valor monetário de juros. Os juros é igual ao capital, né? Eu estou aqui, ó, o capital, 1.200 vezes a taxa, né? A taxa, que é 0,02, vezes o prazo. O prazo é igual a 14. Isso aqui vai ser igual a R$ 336. Podem conferir a conta depois. Não vamos perder tempo com isso, certo? Perfeito. A gente tem que calcular agora o montante. Essa fórmula aqui, que é mais simples, como a gente já tem o valor monetário de juros, é só substituir, pois a gente também já tem o capital. O montante vai ser igual ao meu capital, que é R$ 1.200, mais o meu valor monetário de juros, que é 336. Isso aqui vai ser igual a R$ 1.536. Vamos para o segundo exercício agora, que é um exercício um pouco mais complexo, onde a gente vai ter que fazer algumas conversões. Um capital aplicado a juros simples por 2 anos, sob taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital investido. Então, o que na verdade ele está pedindo é o valor do capital, certo? A primeira observação, ele fala que os juros ele vai ser contabilizado por 2 anos, porém a uma taxa de juros de 5% ao mês. Ou seja, o meu período de contabilização da taxa é diferente do meu prazo, né? O meu prazo está em anos e o período de contabilização da taxa de juros está em mês. Então, vamos converter o período de operação, que é de 2 anos, para o mensal, para coincidir com a taxa de juros, perfeito? Então, a gente sabe que o nosso N é igual a 2 anos, que isso vai ser igual a 24 meses, certo? Ele também nos forneceu que a taxa de juros é de 5%, então nosso I é igual a 5 sobre 100, que vai ser igual a 0,05. E também me informou que o meu montante é igual a R$ 26.950. Ele quer o capital. Então a fórmula que contém todas essas informações é essa aqui, essa última. Então tudo que a gente tem que fazer é substituir. Vamos fazer a substituição?
O nosso M vai ser igual a C vezes 1 mais a taxa vezes o meu período. O nosso M é 26.950. Isso vai ser igual ao capital, que é o que ele quer, vezes 1 mais a nossa taxa, que é 0,05, vezes 24, que corresponde ao prazo. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar todo esse pedaço aqui para o outro lado e a gente vai ter uma igualdade em relação ao capital. Então, o nosso capital vai ser igual a 26.950 dividido por 1 mais 0,05 vezes 24. Isso aqui vai ser igual, só fazer essa conta, vai ser igual a R$ 12.250. R$ 12.250. Perfeito? Vamos agora resolver o exercício 3, que nos diz o seguinte: uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses. E em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a 4% ao mês. No final de 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? O que a gente tem que observar agora, pessoal, é que esse problema, na verdade, ele pode ser dividido em duas partes, né? E cada parte é inerente a uma aplicação que foi feita. Então, na primeira parte, a gente vai ter uma primeira aplicação com uma taxa de juros de 6% ao mês durante 5 meses. E, em seguida, o montante da primeira etapa de investimento foi usado como capital para ser aplicado durante mais 5 meses a uma taxa diferente, uma taxa de 4% ao mês. Então, nesse sentido, a gente vai dividir a resolução desse problema em duas partes, certo? Bom, então a primeira parte, a gente tem que basicamente encontrar qual foi o capital, né, gerado, ou o montante gerado, que por consequência foi usado como capital no segundo investimento. Então, é essa formulinha aqui que a gente vai utilizar. Então, a gente sabe que o montante é igual o capital que a gente quer saber vezes o meu valor monetário de juros. O que é o valor monetário de juros? É isso aqui, ó, né? Então é só substituir, na verdade é só usar essa última fórmula aqui embaixo. Opa, só usar essa última fórmula aqui embaixo. Bom, vamos lá, o valor monetário de juros, 1 mais a minha taxa de juros, que é 6%. Lembrando que a taxa de juros aqui, tanto na primeira aplicação quanto na segunda, estão coincidindo também com o prazo, né? Então, a gente tem uma taxa mensal e um prazo também expresso mensalmente. Então, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Então, 6% é a mesma coisa que 0,06 vezes 5, certo? Que o montante vai ser igual ao capital vezes 0,06 vezes 5 é 0,3. 0,3 mais 1, 1,3. Então, a gente tem que o montante é igual a 1,3C, ok? Esse montante vai ser usado como capital do segundo investimento. Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa para a segunda etapa do nosso problema. A gente vai usar a mesma fórmula resultante que essa última aqui para conseguir encontrar o capital. No segundo investimento, a gente vai fazer aqui que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o período. O que é o montante? O montante ele já dá.
ele diz que é R$ 234, que é o novo montante que foi gerado. Então, a gente faz que 234 é igual ao capital, que é 1,3C, que é o que a gente tinha encontrado, certo? Vezes 1 mais. No segundo investimento, a taxa de juros foi de 4% ao mês, por um período também de 5 meses. Então, é 0,04 vezes 5, certo? Então, a gente tem que 234 é igual 0,04 vezes 5 é 0,2, mais 1, 1,2. Então, aqui a gente vai ter 1,3C vezes 1,2. Jogando aqui para cima, a gente só jogar esse 1,2 dividindo, vai ficar 234 dividido por 1,2 é igual a 1,3C. Só fazer essa conta. 234, 1,2 divide, dá 195. 195 é igual a 1,3C. O C, agora para calcular o C é só dividir 195 por 1,3. Então, o meu capital vai ser igual a R$ 150. Beleza, pessoal? Por hoje é só, agradeço a companhia de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado.